pessoal, aqui estamos com mais um capítulo sobre o nosso tema de poluição dos solos e águas subterrâneas. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a hidráulica dos poços, né? Porque as águas subterrâneas elas demandam de técnicas um pouco mais trabalhosas para a sua captação em relação às águas superficiais. E a captação desse manancial subterrâneo ele pode ser feito através dos poços. Então, antes da gente entender, né, a dinâmica dos poços, precisamos saber a diferença entre eles. Então, existem dois tipos de poços, que são os poços freáticos e os poços artesianos. O poço freático é um poço que ele não tem uma grande profundidade, porque ele utiliza a água da zona do aquífero livre, então ele não atinge essa zona impermeável. Já os poços artesianos, eles têm uma maior profundidade e utilizam a água abaixo da zona impermeável, né? E é importante também falar que os poços artesianos existem os poços jorrantes e os poços não jorrantes. Por que acontece isso? Porque os poços jorrantes eles estão abaixo da superfície piezométrica, então faz com que a pressão da água seja maior do que a pressão da atmosfera. Já os poços artesianos não jorrantes eles são perfurados no nível acima da superfície piezométrica. Por isso, mesmo utilizando águas de aquífero confinado, eles não são poços jorrantes. E agora nós precisamos também entender alguns conceitos fundamentais quando você se aplica o bombeamento dos poços, né? Começando aí pelo nível estático, que é o nível de equilíbrio da água no poço quando ele ainda não foi bombeado. Já o nível dinâmico é o nível da água quando o poço já iniciou o bombeamento. Então, para uma certa vazão, o nível ele vai se estabilizar e aí então tem-se o nível dinâmico. Já a curva de depressão é a curva formada pela interseção da superfície piezométrica com o plano vertical que passa pelo poço. E aí você obtém, então, essa curva de depressão. Também é importante falar sobre o rebaixamento, né? Que é a diferença entre o nível estático e o nível dinâmico. E o raio de influência do poço, que é constituída por toda a área atingida pelo cone de depressão. Então, agora falando um pouco de maneira superficial sobre os cálculos da vazão do bombeamento. Aqui, então, nós vamos ter diferentes equações para o cálculo da vazão para poços artesianos e para poços freáticos. Só denominando, né, essas equações, que vai ser a vazão do bombeamento, K, o coeficiente de permeabilidade ou condutividade hidráulica do material, E vai ser a espessura do aquífero, o SP e o S2 vão ser o nível de rebaixamento. É importante falar que o S2 ele é utilizado quando você está analisando um poço e aí você tem um outro poço dentro do raio de influência do poço em análise. Então, quando você não tem esse outro poço dentro do raio de influência do poço em análise, você considera S2 como zero. E assim como também para o RT e o R2, né, que seria a distância entre os poços. Então, se você não tem um poço, um outro poço dentro do raio de influência do poço em análise, você considera o R2 como zero. Aqui também
denominando essas mesmas incógnitas com o que foi denominado aqui nos postos artesianos, né, na equação de postos artesianos. Você também tem essas denominações para os postos freáticos. E assim você consegue calcular a vazão desses postos. Lembrando, né, que aqui nós estamos falando assim, de uma maneira mais superficial, apenas para demonstrar alguns conceitos importantes. Então, obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Fiquem ligados que semana que vem será o último episódio desse tema. Então, fique atento lá nas nossas redes sociais, no Instagram e no nosso YouTube, onde serão postados os vídeos dessa série. Muito obrigado. Tchau.